Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estiver vendo esse vídeo. Vamos comentar de Galo 2, Palmeiras 3, jogo no Allianz Parque, pela 10ª alguma coisa rodada do Brasileiro, que eu esqueci agora. 15ª, né? Mas, 15ª, o Galo tem jogo atrasado, né? Então, entra como 14º jogo do Galo no campeonato. E um jogo muito ruim, seguindo o jogo do Bucaramanga, seguindo o jogo do Bahia, que o Galo finaliza pouco, e os únicos gols que consegue concluir com o Hulk achando esses gols, igual foi. Ele achou até demais, até diferente dos outros jogos, né, que ele achou um pênalti no gol olímpico, ele achou duas faltas e quase fez a terceira ainda. Mas tirando isso, a gente não teve nenhuma chance a mais, né? Foi totalmente inoperante o clube. Mas a gente vem aqui para comentar isso, também tem contratação do Biel aí, que não entendi muito O Pé de bem. Fumaça. Eu não entendi muito bem a questão da contratação, os valores, mas a gente vai comentar isso depois do jogo, né? Vamos falar do jogo primeiro. Passando para cada um. Claudinha está aqui do meu lado. E aí, Claudinha, o que você achou do jogo de ontem, domingo? Pelo resultado, a pessoa até pode achar que foi um jogo equilibrado, mas assim, 3-2 aí, os dois na conta do Hulk, porque de resto foi uma tristeza. O Galo entrou com. Não tinha o Dudu, né? Por causa dos embrólios que ele estava tendo com a Leila ali, que eu não entendi muito bem a suspensão. Mas entrou com o Rony, entrou com o Scarpa. Os dois fizeram jogos muito ruins. O Scarpa desaparecido no jogo. O Rony irritante. Na verdade, ele ajudou dando o primeiro gol pro Palmeiras ali, né? Na primeira jogada. No último lance do jogo, ele conseguiu me irritar também, que a bola cai no pé dele, ele assim, rola tudo com a bola, em vez de cruzar a bola na área, no último lance. E é até esperado, né? A limitação técnica que já vinha sendo comentada há muito tempo. O clube que supervalorizou esses jogadores agora aguente, né? E foda que quem aguenta no final é o torcedor. Mas, falando do jogo, um time sem volantes, né? A gente está indo para agosto, o time não tem nenhum volante, primeiro volante, para estar ali jogando. O Rubens foi vendido, que é um jogador mais marcador, né? Tem essa intensidade, coisa que o Gabriel não tem intensidade, para mim, não demonstra nenhuma. Um jogador que começou bem e decaiu de uma forma estratosférica. O Alan Franco, que tem problema pro passe e às vezes ele tem intensidade demais, às vezes ele some do jogo. Não é esse jogador. Para mim seria um bom reserva ou um segundo volante aí, mas não acho que eu consideraria ele como reserva. Só que a gente não tem nem reservas, nem titulares mesmo. E a zaga foi. Não achei os dois zagueiros tão horríveis assim. O Alonso errou, porque ele fez algum gol contra, mas perante ao resto do time, né, que eu tô falando. O time foi horrível. Os zagueiros eu achei menos horríveis. Arana sumido. Natanael mal no jogo também. Everson não teve erros, mas também não teve nenhuma defesa, não conseguiu se destacar também. Porque o Palmeiras não chutou tanto assim, apesar do domínio que eles tinham. Mas um jogo péssimo, e o trabalho do Cuca só vem descendo, né? Veio o jogo do Bahia, a gente conseguiu assustar uma vez, talvez, o Fernando Miguel, o Marcos Felipe lá. E no Bucaramanga foi um jogo que a gente até não comentou aqui, mas foi horroroso. Um jogo horroroso, o Galo sofreu muito. Se o Bucaramanga fosse o Independente Del Valle, a gente tinha sido goleado ali. A verdade é essa, o Bucaramanga é muito ruim. A gente deu essa sorte no sorteio, não dá para reclamar. E esse jogo contra o Palmeiras foi triste, né? O Galo não conseguiu achar uma jogada, sair, era um parto para sair jogando atrás, né? Quem viu o jogo, o Galo tocava a bola, o Everson Bico dava para frente, o Palmeiras sempre ganhava de volta e esse ciclo se permitia até o momento que algum jogador conseguia alguma liberdade, vai e recebia uma falta. Pronto, é a única jogada do Galo no jogo. Mas e aí, Gabriel? Boa noite, Samuel. Boa noite, Yuri. Boa noite, Claudinha. Acho que o jogo de ontem traduziu muito bem o que é o Atlético de 2025, né? Uma bagunça dentro de campo e uma bagunça fora de campo. Acho que a melhor definição do Atlético de 2025 é essa, salvo o Campeonato Mineiro que ganhou com o pé nas costas, porque o rival não estava em melhores condições que a gente naquele momento, né? Visto que hoje eles são líderes do Campeonato Brasileiro.
É muito triste você olhar para um time do Atlético que há menos de um ano foi finalista das duas principais Copas da América do Sul, ser um time que não tem articulação. O resultado de 3-2 é enganoso e é muito por a gente ter o cara que é mais craque hoje no Brasil, né? Um cara que realmente decide. E um cara que fica incomodado com a atual situação do Atlético. Acho que a única coisa que a gente tem para se agarrar no jogo de ontem é que o Atlético não passa vexames por conta de seu camisa 7. E o time, fora de campo, né, trazendo agora para o âmbito, tem um técnico que hoje não tem um elenco em suas mãos, né, visto que ele fala na entrevista coletiva sobre a situação do elenco e o caráter do elenco, né, colocando em xeque isso. E após isso, a cúpula do Atlético se mexe, mas sem nenhuma troca efetiva. Além disso, quando chegou em Belo Horizonte, o time foi bastante cobrado pela torcida organizada da loucura, né? E foi bem cobrado também, sem desrespeito, sem nada, apenas conversa, troca de ideias, né? Acho que hoje o Atlético está à deriva. E quem quer salvar esse barco usa a camisa 7 do time do Atlético, que é o Hulk. Apenas isso. Passa pro Yuri também, mas essa cobrança da loucura aí, uma cobrança demorada, uma cobrança mais em cima dos jogadores, e até quem viu o vídeo da cobrança, eles tomando esporro do Hulk, porque eles estavam dando risada, e o Hulk xingando ele de volta ali. Para mim é uma cobrança sem moral, verdade é essa, porque a torcida não vê moral nenhuma mais deles, mas eles estão tendo que buscar alguma coisa para. Eu penso muito o que aconteceu, né? Para eles estarem cobrando agora, depois de tanto tempo em silêncio, tanto tempo em jogos na arena, churrasco, deve ter acontecido algo muito, muito relevante, porque perder para o Palmeiras acontece, né? Mas não acho que esse tenha sido o estopim. Eu acho que o estopim foi outra coisa, conhecendo como funcionam esses organizados, essa galera que atua no Galo aí, tudo que eles fazem. Mas, e aí, Yuri? Cara, triste, a gente não produziu nada. Eu acho que, vamos falar a verdade, o trabalho do Cuca é fraquíssimo, fraquíssimo. O elenco é fraquíssimo também. A gente dizia até ano passado aí, quem for voltar às nossas lives, nossos vídeos aí, a gente falava sobre o elenco ser fraco para as nossas pretensões. Hoje a gente desceu de patamar ainda nesse raciocínio, ainda nessa análise do elenco ser fraco para nossas pretensões. Eu nem sei mais quais são as nossas pretensões, sendo bem sincero. Eu não sei mais o que a galera planeja. Antigamente a gente fazia uma crítica, acho que todos nós que estamos aqui, inclusive o Amaro que não pôde participar hoje, tinha mais ou menos a mesma linha de raciocínio, que é aquela questão do elenco ser desfeito para ser remontado em junho e a gente já ter perdido metade da temporada, até a galera toda entrosar. Foi algo que aconteceu até ano passado. Esse ano a gente sequer contratou. Chegou o Biel hoje aí e tal. Estão falando em Danilo Barbosa, mas enfim, são Que não contratações pode jogar com o tardias, não Brasil, vem muito para inteligente também. mudar de patamar o elenco, não vem para, enfim, para fazer com que a gente brigue na prateleira de cima, etc. São contratações de urgência, porque, enfim, a gente nem tinha volante para colocar em campo ontem. O Gabriel Menino amarelado. Assim, uma partida pavorosa do Gabriel Menino, tá? Uma partida desastrosa do Gabriel Menino. Amarelado, ele sai ali, puto da vida, aos 30 e poucos do primeiro tempo. Vem aí o Rômulo de improvisado, um cara que ainda nem sequer aprendeu a jogar de zagueiro. Não tô desmerecendo o Rômulo, tá? Mas é que é um jogador em formação, ou seja, é um jogador que você tem que colocar para jogar na posição dele, para ele, enfim, pegando a maldade ali do profissional, que a gente sabe que é diferente, etc. E ele tem que entrar em uma situação de emergência, e se não fosse ele, seria o Ivan Roman, que é outro jogador em formação também. Ou seja, tá tudo errado, absolutamente tudo errado. Vocês foram muito felizes aí ao citar, enfim, o protesto da torcida aqui. Ah, faz sentido e não faz, porque, enfim, demorou pra cacete também pra acontecer. A galera até no final ali gravou um vídeo, protestou contra quem manda no clube hoje, que é quem deve ser o alvo dos protestos. Mas, enfim,
o pessoal fica meio sem saber até como cobrar ali. O Hulk deu a cara, o Hulk que fez nos últimos jogos, ele perdeu 2 jogos com o cara fazendo um gol olímpico e 2 gols de falta no mesmo jogo. Então, assim, a gente perdeu os 2 jogos. E é ele que impõe a cara para ser cobrado, para dar satisfação, sabe? Ele é que impõe a cara. Tem pessoas aí importantes que viajam com a delegação para cima e para baixo, que há um mês atrás estava prometendo que a associação não seria diluída, não sei o que, etc. Mas na hora de pôr a cara, quem tem que pôr a cara é o Hulk, que talvez seja o único que não deva ser cobrado. Inclusive, recadinho, o Givanildo, se você estiver assistindo a gente aí, eu vou entender se você for embora a qualquer momento, ganhar seu Não, dinheiro. não. Conversa fiada, ninguém vai entender nada. Ele não Não, de pode ir verdade. embora. Exato. Eu acho que se o Hulk for embora, acabou. Pode fechar a porta do clube. Tipo, de verdade. Ele não tem esse Assim, direito de acabar com o futebol e ir embora. Ele não vai embora. eu. Não, inclusive, eu acho que, tipo assim, hoje, a gente viu uma entrevista aí do Calil há poucos dias falando sobre alma. Eu acho que o último elo entre o Atlético que a gente conhece e a torcida ainda é o Hulk, sabe? É o último elo. E a partir do momento em que esse elo se desfizer, porque, enfim, uma hora ele vai aposentar também, etc. Eu acho que acabou de vez. Eu acho que o Atlético que a gente conhece já não existe mais. Existe esse elo aí entre o Hulk e a torcida, que talvez seja o último suspiro de Atlético que a gente tem, o último suspiro do Galo que a gente conhece, que todos nós aqui crescemos aprendendo a gostar e tal. E ontem em campo parece que é um somatório de tudo, é um somatório de um trabalho ruim. Assim, acho que até deu uma leve melhorada ali no segundo tempo, mas nada demais também. A gente foi amplamente dominado pelo Palmeiras durante praticamente os 90 minutos. Uh, o que a gente vê em campo é essa falta de comando. Parece um pouco quando você está num ambiente de trabalho que é muito ruim e nada dá certo. Ninguém faz as coisas de sacanagem. Eu tenho essa tese, tá? E a gente aqui, todo mundo que trabalha, todo mundo, enfim, tá no mercado de trabalho, sabe como é. Às vezes você tá num ambiente tão ruim que não é fazer as coisas de sacanagem. Não é fazer as coisas tipo assim, eu vou sentar na minha cadeira aqui e vou morcegar o dia inteiro. Mas assim, o ambiente te contamina, o ambiente é ruim, sabe? E você não rende porque o ambiente é péssimo. Parece que Não não tem tem diálogo, liderança, não não tem tem. organização de nada. Exato, é tudo uma bagunça. Enfim, salário atrasado, aí há poucos dias antes de começar essa bola de neve de salário atrasado, o maior mandatário, né, o principal responsável do clube, estava dando entrevista, enfim, preocupado em atacar em atacar detrator, né, em atacar crítico, etc. E tal. Então é tudo uma bagunça, não tem ninguém que entenda ali, ninguém que os jogadores confiem ou que a torcida confie para decidir os rumos do clube. Você tem um Paulo Brax ali que, enfim, é o Paulo Brax. Olha os últimos trabalhos do Paulo Brax, sabe? Eu não preciso falar muita coisa. Olha o currículo do Paulo Brax. Olha o que o Paulo Brax fez na carreira até aqui, entendeu? Aí você tem como o gerente ali, né? Quem é o elo entre a diretoria executiva e os jogadores. É o Vitor, que, enfim, usaram o status de ídolo do Vitor para colocar ele numa posição que não cabe a ele, porque ele não tem perfil para essa posição. Ninguém imagina o Vitor. Nem quando ele era jogador, ninguém imagina o Vitor assumindo uma bronca, comprando briga dos jogadores, ou, enfim, batendo no peito e falando para os caras que, olha, essa é a decisão, acabou, não tem o que falar. Ninguém imagina o Vitor sendo esse cara. Ninguém imagina o Vitor numa coletiva, dando satisfações para a torcida e passando confiança, sabe? Inclusive, o Vitor estava lá ontem do lado, e quem estava falando era o Hulk, sabe? Bunda Então, assim, mole também, né? Bunda pois mole. é, ele estava lá do lado. O Hulk, que é o único cara que a gente confia hoje, acho que de todo mundo do Atlético, de todo mundo. Talvez a gente poupe um ou outro, Everson, talvez. Mas enfim, de todo mundo do Atlético hoje, o único que 100% da torcida confia é o Hulk. Ele estava lá, o gerente dele, o chefe dele, estava do lado dele. E ele estava tomando branco sozinho da torcida, ele batendo boca com a torcida sozinho, sabe? Então, E a assim, cara de desespero do Vitor. exato. Então, assim, é complicado. O time regrediu.
o futebol do time regrediu, já não era de encher os olhos, mas regrediu ainda mais, ou seja, o que torna tudo ainda mais preocupante. E ontem foi um somatório de tudo que a gente está tentando avisar há muito tempo aqui. Até a parte que você falou de confiança também. Isso daí todo mundo lembra, né, das várias promessas feitas e as mentiras para a torcida. Daí, se pesquisar na internet, você acha, se pesquisar no Google, você acha as promessas anteriormente feitas. Mas eu penso também nas promessas feitas pelos jogadores e para os empresários dos jogadores. Porque a gente sabe que enganaram muitos técnicos aqui, né? O Kudê saiu por isso, o Cuca até, estava vendo no vídeo do Fael, que o Cuca fala de contratações quando ele chega, né? Ah, vai ter que contratar mais um pouquinho ali, não chegou ninguém. Filipão reclamou disso também, defendeu o Kudê. Então, sem contar os técnicos, o quanto que os jogadores, os empresários desses jogadores, que são empresários de mais jogadores, né? Tiveram promessas que não foram cumpridas, né? Além da torcida que aconteceu isso. E o quanto que isso deve afetar dentro do vestiário e quanto que isso deve afetar no mercado, né? Que o Galo tem muita dificuldade. Eu penso bastante nisso e se eles metem para a torcida na cara de pau na internet, eu acho fácil também eles mentirem para os jogadores, né? E com certeza deve acontecer muito isso, promessa de projeto que nunca aconteceu e não vai acontecer. E o Galo vai continuar largado enquanto isso, eu acho que até enquanto eles saírem daqui. Porque eu não vejo gente animada com aporte, isso, aquilo, eu não me animo com nada disso, porque me desculpa, eu não sou torcedor para ficar me animando, nossa, vai pagar dívida. Pelo amor de Deus, gente. Eu Nossa, quero vamos saber. fazer o mínimo, né, gente? Não, tipo, eu quero saber de futebol. E o dinheiro vai todo para dívida. Eu vou me animar com o quê? Vai continuar a mesma coisa. Mas e a gente nem sabe se vai acontecer também. Tudo as escuras que fazem aqui no Galo. Então eu não tenho certeza de nada. E eu espero que as notícias sejam de contratações, porque aporte, dívida, eu quero que enfie no lugar deles aí, porque eu não me satisfaço tanto assim, porque era uma obrigação, né? Sempre foi uma obrigação. Uma dívida que você faz é a sua obrigação de pagar. Isso qualquer pessoa é normal, né? Se eu tenho uma dívida, a responsabilidade é minha. E se eu tenho uma dívida e eu pago, minha mãe não vai me bater pau, porque eu paguei uma dívida que eu fiz, né? E aqui a galera fica feliz porque vão prometer uma coisa que eles fizeram, o Galo está nessa situação, né? Nesses juros enormes, nessa ladainha que o Galo vive aí, porque, sinceramente, o torcedor não é para ficar discutindo dívida, né? Só que no Galo que isso é muito discutido. Eu não vejo isso nos outros times, não. Entra no Twitter dos outros times, quem fica discutindo dívida, igual acontece com os atleticanos, ninguém fica discutindo, como vai pagar isso, aquilo, aporte. Ninguém mais fica discutindo isso, não. Virou uma Torcedor discussão do Atlético, exclusivamente nossa, só. Pode torcedor do falar. Atlético tem que ser especialista em finanças, debentures, fut, venda Então, de ação, tudo menos já, futebol. já passou do normal, já virou loucura. Não, por isso que é bom que esse aporte venha, porque é obrigação deles, mas ninguém vai me ver comemorando ou falando bem de aporte, que era obrigação deles, não, porque aí é palhaçada já demais. Porque tem gente assim, né? E tô falando da minoria até, né? Que é a minoria que defende. Mas tem gente que a gente sabe que vai comemorar isso, vai bater palma por uma coisa que eles já deveriam ter feito muito antes. Mas alguém tem mais a comentar sobre Galo? O que seja aporte, jogo? Pra gente falar do Biel? Ninguém tem mais? Não. Fala do Biel, então. O coitado do Biel vai chegar aqui, assim, não acho um Chegou com grande fogo jogador. cruzado, né? Ele vai ter que aprender a jogar de volante, né? Vai. Exato. Então, tipo assim, chega mais um atacante que os números não animam ninguém. A passagem dele pelo Fluminense e pelo Bahia foi um pouquinho mais sacada, etc. Mas assim, não é nada animador também. Não é Ô, nada que, Yuri, como eu falei lá até eu acompanhava muito o programa do Fluminense na época que ele era
Ele jogava lá, né? E já tem um tempo isso. Ele perdeu um gol cara a cara contra o Olímpia numa pré-Libertadores e eliminou o Fluminense da Libertadores. E ele era da base do Fluminense. 2022. Ele eliminou o Fluminense. Aí, o nome dele, antes de virar Biel, né, é Gabriel Teixeira, né? Porque chamava ele assim no Fluminense. Ele tinha um apelido da torcida do Fluminense de Gabriel Lixeira, por causa que ele é um jogador que perdia muito gol, machucava muito e ninguém queria ir lá, né? Porra, bicho. Aí Mas fudeu no a Bahia, parada. para não criticar tudo, no Bahia ele melhorou. Isso é verdade. Ele melhorou no Bahia, mas ele tem uma finalização que não é boa. Mesmo no Bahia, ele era muito criticado por isso e machuca bastante. Teve várias lesões aí, mas é um jogador que consegue driblar. É um jogador rápido. Tem os ápices de, sabe, os ápices de Rony fora da área contra o Ceará. Tipo, vai engatar uma jogada aí que ninguém imaginava e vai conseguir um gol, uma assistência, mas não é o jogador mais inteligente, né? Até que a base do Fluminense revela muito e ele saiu meio pela porta dos fundos ali, na base do Fluminense, que a galera não queria muito ir lá por causa das coisas que ele tinha feito. Ele arrumou confusão até fora de campo lá no Fluminense, mas isso já passou um tempo, né? Aí ele foi pro Bahia, na verdade ele teve um empréstimo pro Grêmio, mas foi pro Bahia, já pulando essa parte do Grêmio, foi pro Bahia, foi vendido por 6 milhões pro Sporting, não jogou no Sporting, entrava pouquíssimos minutos e a torcida não gostou dele, achou ele horrível. Vamos colocar que ele pode jogar aqui ainda, não tô jogando o jogador fora já, mas aí o Galo vem com esse empréstimo que, vamos falar a verdade, as metas vão bater, né? As metas vão bater, porque o Júnior Santos não joga, o Júnior Santos é muito ruim, não é difícil substituir ninguém no ataque, ele tirando o Hulk, então vai ser 7 milhões de euros por um jogador desvalorizado. Foi vendido valorizado por 6, vai ser vendido desvalorizado por 7. É muito, muito legal, né? Essa é a questão ainda. Mais velho e desvalorizado vai ser vendido mais caro, com algumas metas aí, eu acho que não sejam grandes coisas, conhecendo como o Galo funciona. E é mais um jogador de ataque, né? E 45 milhões de reais, eu acho muito dinheiro para quem não tem, né? Porque se eu sou botafoguense, eu ia estar falando, tudo bem, veio para ser reserva, 45 milhões faz parte. Porque o Botafogo pagou 22 milhões de euros no Danilo aí para repor o Gregory, que era um bom volante, repôs com um volante que é muito bom de bola, talvez seja o melhor do Brasil, vindo para cá. Mas, como a situação é outra, eu acho muito dinheiro, né? Porque não tem muito, você gastar 45 milhões no Biel e um time que não tem volante nenhum. Por isso que eu tenho o pé atrás de contratação. Acho o jogador mediano, né? A definição, a palavra medíocre mesmo, do mediano, mas tem para agregar, talvez até seja titular, porque, vamos falar a verdade, Rony e Júnior Santos também. O Júnior Santos está abaixo disso, o Rony talvez esteja nisso, com os lapsos de burrice que ele tem, e o Biel possa ajudar em alguma coisa, jogando ali na esquerda, mas não era a contratação que a gente imaginava, né? Porque imaginar que a prioridade fosse outra, mas eu acho que até uma posição que precisava um pouco de uma ajuda. Não gostei do nome, mas eu espero que ele dê certo, né? Porque ele é do Galo agora praticamente, então eu espero que ele dê certo. É o que a gente espera, apesar de fazer os comentários antes e a galera achar que tá jogando contra, né? Mas alguém quer falar um pouco do Biel aí? Se o Biel for volante, eu converso. Mas ele não é Ele volante, então não vai servir, não tem nem força tomara para que jogar venha e ele. agregue pro ataque do Atlético. Mas jogadores igual ele, o Atlético tem aos montes, né? Coelho, Dudu, Júnior Santos. Então, Ainda tem. Isso que é foda, né? Você tem o Rony que joga ali com a perna direita, você tem o Coelho que joga ali com a perna direita, você tem o Dudu que joga ali com a perna direita. Você traz o quarto. Então, é complicado, né? Também é difícil de entender. Mas, Claudinho e Yuri, quer falar alguma coisa do novo jogador do Galo? Finalmente alguma contratação também, né? É Mas, aquele negócio, se você for comemorar a contratação, você falou mais um, mas aí você olha e você fala assim, mas vai arrumar o quê aqui? Então, assim, tá difícil falar, tá difícil se empolgar, o Atlético não deixa a gente nem se empolgar com a contratação. Yuri, é difícil.
O problema é que quando vem o Biel, que, tipo, com todo respeito ao jogador, tá chegando, tomara que agregue, mas como vocês bem falaram aí, tem mais gente para a posição, a gente não tem volante, a gente não tem volante. As duas opções ontem para entrar em campo eram dois meninos em formação, sabe? Um menino que a gente trouxe lá do Zagueiro. Chile, os dois zagueiros em formação para entrar de volante, sabe? Então, assim, seja bem-vindo, que, enfim, entregue alguma coisa. Eu não, sinceramente, eu não sei se tem mais a Se entregar transforma do num que um craque Rony no da vida. Atlético, né? Não vão pedir coisa pouca, não, que se transforma num craque. Quem precisa de um craque. Pois é, pois E é. essas E de aprovações de repente, contratação do Cuca, hein? Pelo amor de Deus. Que janela que o Cuca também vem. Tem que ser cobrado por isso também. Quando o Galo tinha algum dinheiro ali, botar 50 no Júnior Santos, 40 no Rony, também tem que 30 no ter. Coelho, 50 no Biel. Não, mas ele tem. sabe montar elenco, pô. Ele sabe montar elenco, né? Me falaram que ele sabe montar elenco, e o elenco chegou no meio do ano sem volante, mas ele sabe montar elenco. Ele não guardou um real pro volante, mas quis pagar 50 no Júnior. O Júnior Santos deve ter retornado 1 milhão pro Galo de volta. De tão o futebol tão nojento que ele vem jogando, que, tipo assim, igual até eu falei lá no. Não sei se foi no CBF, né? Ontem, que todo jogo, todo pré-jogo, a galera fala assim, do Júnior Santos. Ah, hoje é o jogo do Júnior Santos. Tá assim desde o início do ano que é o jogo do Júnior Santos. Ele não resolveu jogar até agora, mas todo jogo é o jogo do Júnior Santos. Contra o Palmeiras, a cara dele deslanchar. Sempre vejo atleticano falando isso. Ou aquela velha, né? O Galo é a cara de ganhar do Palmeiras e perder pro outro time pior. O Galo tá com a cara de perder pra todo mundo jogando um futebol desse. Essas superstições atleticanas é difícil de lidar mesmo. Eu fico irritado porque tô vendo um time uma merda e tem que ver comentário falando, não, hoje é o jogo do Rony. Qual que é o jogo do Rony, pô? O jogo do Rony foi em 2020 que ele jogou alguma coisa. Me ajuda aí também. Tem que ter muita paciência. Mas, Claudinha, vai querer comentar alguma coisa? Cara, não, eu tô esperando o Júnior Santos jogar bola e como todos os outros jogadores do Atlético, tá me dando desespero. Eu só tenho coisas ruins a pensar sobre esses caras, mas assim, eu vou tentar não emanar energia negativa, porque a situação tá tão feia que eu tô começando a se apegar aos astros. É, eu que já larguei mão do Bernard, eu tô muito perto de largar a mão do Júnior Santos. E foda que o Tava Júnior nem Santos. lembrando do Bernard. Ai, meu Deus, É, mais um pra eu preocupar. Ô, Nossa, pode, gente, puta que depois de eu, merda. de eu ter visto o Igor Gomes reclamando, pra mim acabou o Atlético. eu tenho problemas com o Igor Gomes. É, ele ajuda quando é necessário, mas pra mim ele é a cara do jogador fracassado. Então, eu Não, sou a favor de mandar e o ele embora. problema, não, e o problema Vamos é terminar o que, vídeo, igual vocês gente? falaram aí, Já se é comprometer esse aqui hoje, o cara dia que a gente tá. que dá, Ué, é e esse ele travou cara na que hora. dá letrinha pro treinador. Então, pra mim, ele era zoado no São Paulo por ser arregão demais, né? Isso, aquilo. É o Kaká, o novo Kaká lá. Mas ele realmente é. E ele tava brigando no jogo do Bucaramanga e agora tá dando declaração, né? Falando do Cuca. Ou seja, o cara que dizem ser o arregão tá falando na frente de todo mundo. É impressionante. O Atlético é muito complicado. Né? Vou falar que não sou atleticano, agora falei Atlético, né? O Galo é muito complicado e a gente comentou bastante aqui. Vamos acabar esse vídeo, porque tem jogo, né? Tem decisão contra o Bucaramanga, apesar que eu acho que o Galo tá classificado. Se não classificar, é papo de mandar todo mundo embora mesmo, porque não tem condição perder aquele time ali em casa, não existe, não existe. Que time é nojento de ruim, em qualidade mesmo. E domingo a gente tem Flamengo, né? Domingo a gente tem Flamengo e depois no meio de semana tem Flamengo de novo, né? Flamengo Então, sem Lianco, né? Tem isso também. é, vamos Flamengo agora que ele podia jogar, né? O Gabigol não tá lá para ele marcar a perna errada, e agora que ele podia estar em campo, mas vamos torcer pro Galo. Tô torcendo para arrumar um empate lá, né? Se arrumar um empate no Maracanã, tá bom demais, né? Porque o Galo vem jogando, o Flamengo tem um time forte, não vem jogando melhor, né? O Flamengo
diminuiu um pouco a rotação que estava, mas ainda é um time que sabe jogar bola, né? E continua contratando. Mas dá uma boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo. Agradeço a todos, deem like no vídeo, se inscrevam no canal, que é importante. E com Deus, até mais.